Até que ponto a família é a coisa mais... Você confia cegamente nos seus? O que seria exatamente honrar pai e mãe? Hey, cardumes! Sejam muito bem-vindas ao nosso rolê de Belezenta, o canal mais chocrível dessa internet. Trazendo hoje pra vocês mais um conto de Belezenta. Hoje eu vou contar a história da Vivian, uma história familiar, de golpe, e já aviso que... É a história de passar raiva. Partiu? Vivian é uma mulher de 40 e poucos anos, filha única, dona de casa e já tem um filho quase maior de idade. Segundo ela, a família é bem tranquila. Convivência ótima, harmônica, agradável. E para essa história fazer algum sentido, a gente também precisa apresentar a família de origem de Vivian. Os pais de Vivian eram separados, seu pai morava numa outra cidade e eles quase não se viam. Era uma relação assim, sem intimidade alguma. A mãe de Vivian, que chamaremos de... Márcia. Acho um bom nome. Tinha uma irmã chamada Kátia. Elas nunca se deram muito bem, a relação era inflamada, mas depois de um trágico acidente em que Kátia perdeu o marido e o filho mais novo, elas se uniram. Elas eram praticamente vizinhas e uma era ali um suporte uma para a outra, nas coisas da vida e na criação das filhas também. Sim, Kátia também tinha uma filha, que chamaremos de Renata, quase da mesma idade que Vivian. As meninas foram criadas como irmãs, eram melhores amigas e confidentes e eram até bem parecidas fisicamente. Porém, havia uma grande diferença entre as duas. Vivian era uma menina alegre, solar. Já Renata era triste. Imagina perder o pai e o irmãozinho caçula tão novinha, né? Ela tinha por volta ali dos 4 aninhos. E de uma forma tão abrupta, tão repentina. E esse fato já seria mais do que o suficiente para justificar essa tristeza. Mas tinha mais uma coisa envolvida. Kátia era uma mãe nada carinhosa. E sempre deixou claro que Renata era um peso na vida dela, além de ser uma mulher extremamente controladora e crítica. E para piorar a situação, Kátia era exatamente o oposto com a sobrinha Vivian. Ela era a mãe que Renata gostaria de ter, o que doía muito e gerava sentimentos muito confusos na pequena Renata, tanto em relação à mãe quanto em relação à prima. Mas o que havia de tão errado com Renata para ela não ser digna sequer do amor e proteção de sua mãe? Absolutamente nada. Sabe aquela pessoa que leva um golpe da vida e quer punir e jogar toda a sua dor em cima de alguém? Essa é a Kátia. E seu mini bode expiatório, Renata. As meninas cresceram e Vivian mudou de cidade para fazer faculdade. E ela queria muito que Renata fosse junto e fizesse faculdade lá também. Elas morariam juntas, se apoiariam nessa nova fase e Renata finalmente teria paz dentro da própria casa. Sensação essa que ela jamais conheceu. Renata ficou empolgada e chegou a considerar verdadeiramente essa ideia. Ela viu naquela possibilidade uma libertação. Mas, quando o demônio e a Kátia soube dos planos, ela fez uma chantagem emocional pesadíssima. Disse que não podia acreditar que a filha que sobrou... Ela falava isso o tempo inteiro. A filha que sobrou. Era assim que ela chamava Renata. A abandonaria. Ela alimentava em Renata uma sensação de dívida. E se ela ousasse sair daquele inferno, ela seria a ingrata. A que não prestava, uma pessoa má, horrível, egoísta. E infelizmente Renata não conseguiu bancar esse rolê. Ela sofreu horrores, mas ficou. Renata fez faculdade na cidade mesmo. E a vida seguiu. Ambas se formaram, entraram no mercado de trabalho. Vivian encontrou o amor na capital, casou-se e teve um filho. Filho esse que nasceu com algumas complicações de saúde e o casal, em acordo, resolveu que Vivian deixaria o emprego para se dedicar aos cuidados do pequeno... Pode ser Arthur? Vou chamar de Arthur. Os anos passaram, Arthur sempre demandando cuidados, mas tudo sob controle, ainda bem. Márcia, a mãe de Vivian, continuava morando no mesmo local, sendo vizinha da irmã. E Vivian e Renata continuavam a se falar todos os dias. Sempre unidas. E Renata, mesmo sem nenhum apoio, conseguiu também fazer sua vida. Ela saiu da casa da mãe, apesar de continuar morando ali no mesmo bairro e ser demandada diariamente por Kátia, a demônia. Permanecia solteira, e isso também era uma questão entre ela e a mãe. Porque a Kátia arrumava problema com todo namorado que Renata arrumava. Ela fazia questão de tratar os meninos muito mal, ela infernizava tanto que os rapazes acabavam desistindo do relacionamento. E além disso, ela envenenava muito Renata contra todos eles, inventava altas histórias. Oh, querida! Renata focou na vida profissional e foi crescendo ao longo dos anos. Até que em 2020, já aos 40 e pouquinhos, no início da pandemia, Renata foi demitida.
Ela precisava se recolocar o mais rápido possível, porque ela morava de aluguel. E ela jamais aguentaria voltar a morar com a mãe. Renata correu atrás, fez cursos de especialização, mandou currículo para tudo que era empresa, inclusive de outros lugares, porque, né, tava tudo remoto. E depois de uns meses conseguiu um empregão numa multinacional. Renata, maravilhosa. Vivi disse que a prima estava felicíssima e era muito, muito, muito bom ver Renata tendo alguma felicidade na vida. Não é mesmo? Ai, que delícia! Vocês acham? Demônia Kátia, já com seus 70 e alguns anos, era diabética. Demônia Kátia pegou o Covid e foi internada. Nisso, Márcia, sua irmã, mãe de Vivian, também pega Covid e também fica internada. Vivian foi para a cidade e ficou na casa de Renata para ficar mais próxima ali da mãe, por mais que não pudesse estar ali junto, mas estava na mesma cidade. Márcia e Kátia passaram quase um mês no hospital e, infelizmente, Márcia, totalmente saudável, veio a óbito. Vivian e Renata ficaram muito arrasadas. Renata sofreu demais. Ela amava muito essa tia e era dela que vinha o pouco amor materno que Renata conheceu na vida. Corta para a demônia Kátia, diabética, amarga, a ruim da história. Morreu? Claro que não! Tá vivíssima! Ela ficou com algumas pequenas dificuldades de mobilidade, ficou bastante esquecida. Renata precisou assumir essa função de cuidadora e começou a ficar muito pesado ter que ir na casa da mãe diariamente para fazer tudo. Enfim, Renata contratou uma enfermeira para ficar com a mãe, uma parte do dia pelo menos. Demônia Kátia aceitou? Não, né? Não! Em uma semana, a enfermeira foi embora. Bom, ficou insustentável esse rolê de cuidar da mãe em casas separadas e o pior acabou acontecendo, gente. Sem opções, Renata se viu obrigada a voltar a morar com a mãe. O tempo passou, a pandemia cedeu e aos poucos a vida começou a voltar o que era. Um belo dia, toca o telefone de Vivi, às 7 da manhã. Era Renata. Vivi atendeu rapidamente, porque elas nunca se falavam tão cedo. Já bateu aquela preocupação, né? Vivi pensou, pronto. Titia morreu. E no que Vivi atende, era a Renata falando super alto, rápido, meio embolado, não dava pra entender nada. Para, não tô entendendo nada, respira. Pronto, agora fala, devagar e baixo, tá? Porque meu ouvido não é pinico. Prima, aconteceu uma coisa e eu não sei o que fazer. Calma, 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 calma! Tá gostando do vídeo? Então já deixa seu like e me conta o que você acha que vai acontecer daqui pra frente. Se você gosta do meu trabalho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nadinha por aqui. Toda semana tem história nova. E aproveita e me segue também no Instagram, @taidorolê. Por lá temos conteúdos diários sobre ser mulher em um mundo ainda nada desconstruído. É de graça, não leva nem 10 segundos e me ajuda demais a continuar por aqui trazendo todo esse conteúdo para vocês. Tá bom, queridas? Agradecida. Licença. Fui chamada para trabalhar na sede da empresa. Bom, peraí, rapidinho, voltei. Eu vou dizer que a sede da empresa é na Alemanha, tá, gente? Não é na Alemanha, mas é só pra ilustrar. E Vivi começou a gritar, pular, comemorando, feliz, e caraca, que alegria, a minha prima merece, aquela coisa toda. E aí, depois que passou essa euforia inicial, ela voltou pra realidade e perguntou: Mas, prima, e tia Kátia? Então, prima, era sobre isso que eu queria falar com você. Eu queria saber se ela pode ficar na sua casa um mesinho só pra eu ir ajeitar tudo e levar ela depois. Com a condição delicada de saúde em que ela se encontra, seria melhor se eu pudesse vir sozinha antes, pra poder ajeitar tudo. Tu sabe aquela fração de segundos que muda sua vida pra sempre? Pois é, Vivi disse. Prima, sem problema. Estou muito feliz por você. Eu faço o que for preciso pra te ver voar. E Renata levou Kátia, a demônia, pessoalmente para a casa de Vivi, na capital, que recebeu a tia com todo carinho. Kátia chegou fazendo festa, parecia até outra pessoa, gente, uma fofa. Sempre muito carinhosa e agradável com a sobrinha. O marido de Vivi, Arthur, também a receberam com alegria
As primas se abraçaram e choraram de emoção e alegria pela conquista de Renata e por esse reencontro presencial maravilhoso. Elas tinham um amor profundo uma pela outra e quando foram se despedir, Vivi sentiu aquela pontadinha assim, sabe, no intestino, uma coisa estranha, uma mistura de cara, tu não vai, com voa, irmã. Passou uma semana desde a partida de Renata e do início da estadia de titia. Tudo ia bem. As primas se falavam todos os dias. Renata já estava com a casa quase toda montada, estava adorando o novo país, o novo emprego e, segundo ela, mais umas 2 semaninhas ali ela já conseguia levar a mamãe, Kátia, demônia. Na segunda semana, Vivi percebeu que Kátia estava incomodada. Dona Ida, a vida começou a perder o brilho e tia Kátia começou a perder a educação. Ela começou a reclamar da comida. Ela interferia na vida do Arthur, implicava com o marido de Vivi. E Vivi pensou: ai, tadinha de titia, tá com saudade da Rê. E gradualmente, mas nem tanto, a convivência com tia Kátia, a demônia, começou a ficar insuportável. Vivi não queria aborrecer a prima e preferiu não comentar, já que era por pouco tempo ali, estava quase acabando. E Renata, já na 3ª semana, como previsto, comprou a passagem de Kátia Demônia, mas só para dali a 2 semanas. Então, assim, o que eram 4 semanas já tinham virado 5. Mas tudo bem, né, gente? Faz parte. A tia começou a fazer com Vivi tudo o que ela fazia com Renata a vida inteira. Ela começou, inclusive, a inventar histórias do marido de Vivi, que ouviu ele no telefone falando com outra. E o casal, que nunca brigava, começou a brigar, obviamente. Gente, ela mijava na cama de propósito. Ela comia o que ela não podia e passava mal de propósito. Uma vez ela disse que viu uma grande quantidade de drogas na mochila de Arthur. Fofo. A Vivi não aguentou e começou a bater tudo pra Renata. Ela chorava no telefone com a prima, dizia que não fazia ideia de que ela era tão horrível assim e que nem imaginava como teria sido viver assim a vida inteira. Bom, faltando alguns dias pra tia Kátia Demônia cruzar o oceano, Renata parou de se comunicar e deixou de atender as ligações de Vivi. A senhora tá sentada? Renata sumiu! A família toda desesperada, preocupada com Renata, achando que podia ter acontecido alguma coisa. E entraram em contato com o consulado brasileiro. E descobriram que Renata estava ótima, muito bem, obrigada. E foi aí que Vivi entendeu que Renata nunca teve a intenção de levar Demônia para a Alemanha. Ela apenas largou a bomba e saiu correndo. O mundo de Vivi caiu. O que ela faria com aquela pessoa horrível que estava destruindo a sua família, a sua vida, a sua saúde mental? Foi então que eles começaram a procurar instituições para idosos, lares de idosos. E o choque foi grande porque as instituições que ela achou assim, tá, ok, dá pra colocar ela aqui, eram muito, muito, muito caras. Ela continuou tentando contato com Renata, desesperadamente. E um dia, para sua surpresa, Renata atendeu. Rê, eu não tô com raiva de você. Eu te amo. E eu entendo que sua atitude foi um ato de desespero. Eu só quero me livrar dela. Ela tá destruindo a minha vida. Eu preciso de tanto mensalmente pra colocá-la no lar de idosos. Tá aqui o meu Pix. E a resposta de Renata foi: Prima, eu te amo. Me desculpe, eu não tenho como mandar essa grana mensalmente por enquanto, mas assim que eu tiver, eu vou mandar. Vivi pediu um prazo, mas Renata disse que não tinha como dar este prazo e elas começaram a discutir. Desligou o telefone e nunca mais atendeu. Eles tentaram colocá-la num asilo público, mas Vivi disse que essas instituições, elas dão preferências para idosos que não têm família ou as famílias não têm condições financeiras para pagar um local particular, enfim. E a família de Vivi tem condições financeiras, mas é um custo mensal super alto. Eles passaram alguns meses tentando vaga, mas eles não conseguiram e resolveram, depois de exatos 5 meses, que não tinha condição de esperar mais. E colocaram tia Kátia num lar de idosos. Isso aconteceu, gente, há 3 anos. E Demônia Kátia segue nesse mesmo local desde então. 1 ano depois, mais ou menos, a Renata resolveu entrar em contato com Vivi. E falou, prima, agora eu consigo. E assumiu todos os custos da estadia da mãe. A relação das duas ficou bem estremecida, mas depois de um tempo e de muitas tentativas de Renata, Vivi resolveu perdoar. Porque ela entendeu em 5 meses o inferno que a prima viveu a vida toda e entendeu que realmente foi um ato de desespero.
A família de Vivi superou, ainda bem. Renata tá super feliz e com muita terapia ela tá seguindo em frente e construindo sua vida, tendo novas experiências, exercitando a paz. Agora, gente, que história, viu? Tu já conheceu alguém assim? Que nem tia Kátia Demônia? Você já passou por algo parecido? Conhece alguém que passou? O que você faria no lugar de Renata? O que você faria no lugar de Vivi? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de dar meu like, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Segue o canal, ativa as notificações. E se você também tem uma história que gostaria de compartilhar com o nosso cardume, ou precisa de conselhos para alguma situação aí que você esteja passando, manda pro e-mail que tá na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até semana que vem. Partiu churrasco!